tema da mensagem: perguntas que não temos respostas. Vamos falar isso juntos? Diga: perguntas que não temos respostas. Deuteronômio 29, 29, a versão revista e atualizada, traz a seguinte tradução: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Agora, a nova versão transformadora, nesse mesmo versículo de Deuteronômio 29, 29, traz a seguinte tradução: o Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Eu já comentei com vocês aqui que ao viver a maior crise que eu, atravessei, o maior deserto na minha vida, em maio de 2018, quando fui internado às pressas com leucemia, eu me lembro do Dr. Carlos, que estava redigindo a minha internação ali no SEOM, no Hospital da Cana, e eu me lembro dele me dizer o seguinte: ele falou: olha, Aquiles, eu enquanto digito a sua internação, imagina você que 2 dias antes eu estava aqui no altar pregando, normal, tocando minha vida, cheio de sonhos, e agora descubro que estou com leucemia. Ele disse o seguinte: eu vou digitar seus dados aqui, e se você tiver alguma pergunta, essa é a hora de você fazê-la. E é curioso que, naquele momento, ao contrário do que muita gente faz, de perguntar: eu tenho chance, eu vou sobreviver, qual é a porcentagem de recuperação, vai ser necessário transplante, como é que funciona o tratamento, eu não perguntei nada disso. Eu só perguntei uma coisa para ele. E a pergunta que eu fiz para ele foi: por quê? Por quê? O que causou isso que eu estou enfrentando? E curiosamente a resposta dele foi: não temos uma resposta. A gente não sabe. A gente sabe o que acontece num cromossomo X, numa produção de células cancerígenas e tal. Ele me explicou como é que funcionava, mas ele falou: não é genético, não é estilo de vida, não é isso, não é aquilo. Até hoje a medicina, a ciência não tem uma resposta. E é curioso como as maiores crises que a gente enfrenta na vida surgem exatamente de situações como essa. Quando algo nos acontece e a gente teima em buscar por explicações, nós nos agarramos: por que eu perdi meu filho? Por que meu casamento acabou? Por que essa empresa que eu sonhei, que eu acreditei, que eu investi, que eu coloquei dinheiro, não deu certo? Por que fui abandonado? Por que agora dessa enfermidade? E ter uma atitude dessa, de viver uma vida buscando uma resposta, quando ela jamais vai aparecer, é só aumentar a ferida já existente. E é fazer com que a crise se potencialize dia após dia na nossa vida. Olha o que Hebreus capítulo 10, verso 38 nos diz. Na verdade, esse versículo ele é repetido em outras 3 passagens bíblicas. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, em Gálatas, em Abacuque, e aqui, escrevendo o autor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 38, a primeira frase, ele diz o seguinte: todavia, o meu justo viverá pela fé. O autor aos Hebreus está dizendo que a vida do justo
A vida de quem anda com Deus deve ser uma vida pela fé. E o mesmo autor aos Hebreus vai dizer que fé é o quê? É certeza. Fé é convicção. O que Deus está nos dizendo é o seguinte, que a minha vida e a sua vida não deve estar centrada, agarrada, focada nas dúvidas que nós temos, nos questionamentos que nós temos. Nós devemos nos abraçar às convicções que nós já temos. É exatamente isso que Deuteronômio 29 está nos dizendo. Ele diz o seguinte: existem coisas que são encobertas. Nós não sabemos, elas são misteriosas para nós. E essas coisas que nós não temos respostas na vida. Tem alguém aqui que tem questionamentos que não tem resposta? Ou só eu? Por quê? Por que que ora para um dá certo, para outro não dá certo? Por que que certas coisas na minha vida ainda não aconteceram? Por que isso, por que aquilo? Essas coisas que eu não tenho resposta, elas pertencem ao Senhor. Mas as coisas que me foram reveladas, as coisas que me estão explícitas, aquilo que Deus de alguma forma já me mostrou, são elas as coisas necessárias para que eu possa andar com Deus, viver com Deus, porque viver abraçado a essas incógnitas, a esses mistérios, não vai te ajudar em nada. Eu citei a minha experiência aqui, mas eu poderia dar dezenas de outras experiências que eu vi num gabinete pastoral, de pessoas enfrentando crises e se mantendo em crises, porque estão sempre se alimentando das suas questões. Jamais se satisfazem com a fé, com essa convicção daquilo que eu não estou vendo. Poxa, por que eu perdi o meu familiar? Por que eu sonhei tanto com esse concurso, prestei, e eu tinha tanta certeza que eu ia passar e acabei não passando? Por que meu filho, apesar de ser criado na igreja, se desviou e até agora não voltou para a casa de Deus? Eu queria deixar 4 questões aqui, que eu creio que vão, em diversas áreas da nossa vida, trazer esclarecimento para nós e nos ajudar a caminhar, mesmo em meio a uma vida misteriosa. Gente, ponha isso na sua cabeça. Existem perguntas que você jamais terá respostas. Por que muita gente às vezes se envolve com religiões, seitas completamente antibíblicas? Porque essas religiões e seitas, às vezes, propõem às pessoas respostas que elas não encontraram ainda. E daí ela acha que conversar com um espírito, ela acha que consultar os astros, ela acha que vai trazer algum acalento para o coração dela. E daí ela diz: não, minha avó que me criou, eu fui num centro, e ela falou comigo, ela disse que está num lugar de luz, e daí a pessoa se sente confortada. Mas a gente sabe que tudo isso tem origem no engano, no erro, mas na busca por respostas que a gente não tem, a gente pode se perder. Então é por isso que essa palavra, ela é extremamente importante para nós caminharmos no centro da vontade de Deus. Quem entende o que eu estou dizendo pode dizer amém hoje à noite. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é a seguinte: você não sabe o porquê de algumas batalhas, mas sabe que pode confiar em Deus. Vamos repetir isso juntos? Diga: você não sabe o porquê de algumas batalhas. Diga agora para o seu vizinho: mas sabe que pode confiar em Deus. A razão da batalha não me foi revelada. Por que essa luta? Por que esse embate? Por que essa enfermidade? Por que esse desemprego que não termina? Porque a razão não aparece.
Eu busco, eu converso com pessoas, eu já orei, eu perguntei para Deus, eu fiz jejum. Tem um pastor não sei aonde aí que revela, eu fui, ele revelou todo mundo, menos eu. Olha só como é perigoso você viver atrás de perguntas que você não tem resposta. Você vira você só troca a cartomante pelo pastor revelador. Tem gente que vive atrás de profeta. Tem gente que vive atrás, não toma uma decisão na vida. Por quê? Porque quer ter todas as respostas. Você não as terá. Você não sabe o porquê enfrenta algumas batalhas. E deixa eu dizer uma coisa para você, e não tem problema. Até hoje eu não tenho inúmeras respostas na minha vida. Mas uma coisa eu sei, e eu vou me agarrar a essa convicção. Isso já me foi revelado, que o Deus que eu sirvo, Ele é confiável. Ele é rocha inabalável. Eu posso, mesmo em meio ao deserto e à dificuldade, cheio de questionamentos, está doendo, eu estou chorando, mas uma coisa eu sei, eu não sei porque que eu estou passando isso, mas eu sei que eu posso confiar no Senhor. Ô gente, isso não é uma coisa que só nós passamos, não, Jesus passou por isso. Você vai encontrar, por exemplo, Jesus na cruz do Calvário. Jesus ele faz uma pergunta para Deus. E sabe que e por muitas vezes no ministério de Jesus, você vai ver o Pai falar com ele, assim, de forma audível. Lembra lá no Jordão? Esse é meu filho amado, no Monte da Transfiguração. Em diversos momentos, Deus fala com Jesus, a ponto de até quem está do lado ouvir. Mas aqui não. Mas olha o que o texto nos diz, Mateus 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Silêncio no céu. Silêncio no céu. Sem resposta. Quantas vezes oramos assim, Senhor, por quê? Por que disso? Por que dessa situação? Por que dessa dor? Por que essa luta? Mas é interessante que você vai olhar que nos momentos seguintes, e quem traz essa revelação agora é Lucas. É um texto paralelo, Mateus não traz esse detalhe, mas Lucas traz, capítulo 23, verso 46, ainda na cruz, logo depois de fazer uma pergunta que ele não tem resposta, o texto diz, então, Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Ele fez uma pergunta, ele não teve resposta. Mas isso, mesmo assim, o levou a uma atitude, colocar sua vida nas mãos de Deus. Diz, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Tem gente que passa uma batalha, e ela diz, eu estou chateada com Deus, eu não venho mais na igreja. Eu não oro mais, eu não busco mais. Quando, na verdade, o contrário deveria acontecer. Estou enfrentando uma crise, eu não tenho respostas para os meus questionamentos, mas uma coisa eu tenho a certeza de que o meu Deus cuidará de mim, ainda que eu não tenha todas as respostas. Gente, deixa eu falar, quem aqui tem filhos? Levanta a mão. Você, como pai, consegue explicar para os seus filhos algumas coisas? Não consegue. Por quê? Porque tem alguma coisa de errado com os seus filhos? Não, tem nada de errado. Só tem uma coisa, eles não vão compreender. Mas uma coisa os seus filhos podem saber, podem confiar no caráter do pai e da mãe que está cuidando deles. E diz, filho, eu não quero que você vá nesse lugar. Mas o filho quer ir. E diz, filho, eu não quero que você se envolva com essa pessoa. Filho, esse ambiente não é para você. E daí o filho, pai, por quê? Mãe, por quê? Alguém já passou por isso?
Talvez hoje você fale isso, mas quem sabe um dia você já ouviu isso do seu pai e da sua mãe. Qual vai ser o fator determinante aí? Você dá uma explicação para o filho? Não. O fator determinante é o filho confiar. O meu pai sabe o que é melhor para mim. Então não pense que Deus vai trazer para você todas as explicações que você está buscando. Mas uma coisa Ele vai te trazer: segurança. Pode confiar no caráter do Senhor. Quando Jó passou pelo que passou, a gente normalmente conhece o primeiro capítulo de Jó e o último capítulo de Jó. O que fala sobre a perda e o último que fala sobre a restituição. Mas o livro de Jó tem 42 capítulos. E é interessante que é um livro poético, que é um livro de conversa, de questionamento. É Jó, seus amigos. E durante boa parte do livro, Jó está fazendo perguntas para Deus. Perguntas para Deus, perguntas para Deus, perguntas para Deus. E sabe qual é a resposta que Deus dá para ele? Jó fala. No final, no capítulo 41, Deus chega e posiciona Jó na mesa. Em outras palavras, ele diz o seguinte: Jó, fica pianinho aí. Por exemplo, Deus faz algumas perguntas para Jó também, como por exemplo, quando eu criei as estrelas, onde é que você estava, menino? Quando eu coloquei limite no mar, quando eu fiz os animais, tipo, que é você para me colocar na parede, para querer que eu te dê explicações? Espera aí, coloque-se no seu lugar, fica aí no seu lugar. E é interessante que Jó vai dizer para Deus: eu falava o que eu não sabia, eu falava o que não sabia. E o verso 2 do capítulo 42, antes das coisas efetivamente começarem a mudar na vida de Jó, ele disse o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó teve alguma resposta? Não. Deus chegou para ele e contou: Jó, sabe o que é? Não. Mas Jó expressou a Deus a sua confiança nele. Ele diz: o Senhor tudo pode, e os teus planos não podem ser frustrados. Então guarde essa primeira questão: você não vai saber o porquê de algumas batalhas, mas mesmo não sabendo, confie em Deus. Segundo lugar, você não sabe quem se converterá, mas sabe que deve pregar o Evangelho. Vamos dizer juntos? Diga: você não sabe quem se converterá, mas sabe que deve pregar o Evangelho. Ô, gente, isso não é uma coisa curiosa? Como é que você prega para algumas pessoas, e algumas pessoas assim, instantaneamente, parece que Jesus nem chama elas, Jesus pisca, elas já vêm. Sabe? Elas estão facinho. Enquanto outras são resistentes e não se convertem. Essa é sempre um questionamento meu como pastor, porque eu já preguei para pessoas assim, que elas vieram num culto, e nem foi uma mensagem evangelística, nada, e elas estão aqui até hoje, eu as batizei, elas estão servindo na igreja, são uma bênção. Mas eu conheço pessoas que estão há décadas dentro da igreja e não se convertem. Não nasce de novo. É uma coisa incrível: o pai é crente, o irmão é crente, a mãe é crente, conhece os versículos da Bíblia, participa da classinha a vida toda, sabe os louvores de cor, mas não se converte, não nasce de novo. E às vezes a gente tem uma tendência de desanimar. Mas não, a gente não sabe, e não sabe mesmo, quem irá se converter. A gente tem uma tendência de achar que algumas pessoas vão se converter e outras não. Eu já vi até gente falar o seguinte: não, fulano já é crente e nem sabe. Por quê? Porque a pessoa, normalmente assim, a pessoa não fuma e não bebe, já acha que a pessoa é crente. Como se evangelho fosse restrito a não fumar e não beber. Dias atrás em casa,
as meninas lá, minha esposa dá aula no Ministério Infantil, minha filha também, elas estavam conversando que numa das aulas, a professora perguntou aqui, assim, eu quero que vocês falem uma coisa que desagrada a Deus. E uma criança foi lá e falou, beber cerveja. O que é que desagrada a Deus? Beber cerveja, o que a criança falou. Ela falou, bom, e o que agrada a Deus? A mesma criança disse, não beber cerveja. Você vê que para essa criança é o seguinte, se você não beber cerveja, está resolvido, está resolvido. A vida cristã se resume a isso. Se aquele doutor da lei perguntasse para Jesus, qual é o grande mandamento? Jesus diria, não bebais cerveja. Ai, ai, ai. E daí a gente acha que pessoas que têm um estilo de vida X ou Y são mais fáceis de se converter. Gente, o apóstolo Paulo se converteu. Que antes de apóstolo Paulo era um fariseu, perseguidor da igreja. Perseguidor ferrenho da igreja. Você vai olhar para a parábola do semeador e você vai descobrir que a mesma semente, a semente é a palavra, é a mensagem, ela tem efeitos diferentes. É a mesma semente, o problema não está na mensagem. Às vezes você diz, eu não sei pregar. Às vezes você diz, eu não sei como falar. O problema não é a mensagem e nem o semeador. A questão é a terra. Existe uma terra que ela é cheia de pedregulho. Existe uma terra que ela está sufocada pelos espinhos. E existe uma terra que é fértil. Está pronta, está preparada. A outra é pedregosa, o passarinho vai chegar lá e vai roubar a semente. A gente não sabe, mas o que a gente sabe? A gente sabe que uma ordem foi nos dada. Pregue o Evangelho. Ide por todo mundo e anunciai o Evangelho. Gente, essa semana eu vi uma coisa que valeu. Vocês sabem que quando eu estava internado, eu fiz uma oração a Deus, falei, Deus, eu vou aguentar firme aqui, não vou reclamar, mas isso aqui tem que valer a pena. Bom, o livro, tem que valer a pena, tem que servir para alguma coisa. Como eu te disse, eu não tive respostas, mas tem que valer a pena. Bom, o livro surgiu, o documentário, tanta coisa, preguei em tanto lugar, testemunhei, tantas portas foram abertas. Terça-feira eu fui pregar numa igreja quadrangular aqui, quando eu estou descendo do altar, uma senhora me procura, chamada Cris, ela disse, pastor, preciso te falar uma coisa. Falei, pode falar. Falou, quando o senhor esteve aqui em 2019 pregando, eu comprei um livro com o seu testemunho, porque uma amiga minha, chamada Lana, tinha acabado de descoberto que estava com leucemia, a mesma que você teve. Se isso não bastasse, 1 ano antes dela descobrir que estava com leucemia, ela perdeu o marido num acidente. E essa mulher estava devastada. O marido tinha 25 anos, ela 23 anos, uma filhinha pequena, agora com leucemia. Essa minha amiga estava ultra revoltada com Deus, chamando Deus de moleque. Como é que ele pode fazer uma coisa dessa? Como é que ele pode permitir isso? Ela estava revoltada. Eu dei seu livro de presente para ela. E eu perdi o contato, porque ela foi internada logo em seguida, às pressas, ela não respondia meu WhatsApp. Eu só chegava-me notícias que não estava legal, que ela não estava indo bem no tratamento, que ela foi internada, que ela foi para a UTI, e quando eu tive algum feedback, foi que ela havia morrido. Bom, eu cheguei no enterro dela, muito amiga da família, na verdade a filha estudava na mesma escolinha que a filha dessa Lana que faleceu. A mãe da Lana, que havia morrido, me procurou com uma carta. E ela me entregou a carta. E ela me disse o seguinte, olha, a Lana antes de falecer, deixou essa carta e pediu para te entregar. Falou, pastor, quando eu peguei a carta era uma carta de agradecimento pelo livro que eu havia dado para ela. A Lana entregou sua vida a Cristo. Sua mãe entregou a vida a Cristo. Ela perdeu aquela amargura e foi tomada de um sentimento de paz, de alegria e de segurança. E ela dizia na carta que nos últimos momentos da vida dela, na UTI, que ela pediu para alguém da equipe da enfermagem
trazer o livro até ela para ela segurar, porque aquilo era, naquele momento, um símbolo de paz que ela estava vivendo. Pregue o Evangelho. Você não sabe qual semente vai frutificar. E eu, quando recebi esse feedback, eu mandei um áudio para o Marcos, para o Maninho, e eu disse para ele uma vez, quando nós chegar no céu, a gente vai encontrar uma galera que a gente nem tem ideia, mas que recebeu a semente da palavra através de um testemunho e entregou a vida a Cristo. Eu me lembro que eu preguei num acampamento, tem muitos anos em São Carlos, e eu confesso que eu não gostava muito de pregar em acampamento, e tal, aquela coisa toda. Eu já fui muito, quando eu era novo eu gostava, mas depois de velho você vai, né, acampamento, moçada, eu organizei muitos acampamentos. Anos depois, uma amiga me mandou uma mensagem, a gente era amigo de adolescência, ela falou, eu vou te contar uma coisa que você não sabe, eu namorava o meu esposo naquele acampamento, a gente estava começando a namorar, ele não era cristão, ele foi pular todas as noites de carnaval, mas no dia que você foi pregar, ele apareceu, porque ia ter uma festa fantasia depois do culto, e ele chegou no final da mensagem, e naquele dia, ele entregou a vida a Cristo, naquele dia, hoje esse cara é pastor lá da igreja, onde ele servia, onde ele se converteu naquele acampamento. Você não sabe quem vai se converter, mas você sabe que deve pregar a palavra. Olha o que 2 Timóteo 4, verso 2 nos diz. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Terceiro lugar, terceira coisa que eu quero deixar para você, e isso certamente vai ajudar muitas pessoas que talvez já enfrentaram uma crise nessa área, ou estão enfrentando. Você não sabe quem será curado, mas sabe que deve orar pelos enfermos. Vamos repetir isso? Diga, você não sabe quem será curado, mas sabe que deve orar pelos enfermos. Falar que sabe, não sabe. Não sabe. Quando eu fui para o ministério, eu tinha uma visão muito romântica acerca das coisas, da fé. A gente é moço, é menino. Então eu achava que todo mundo que eu orasse, que eu ungisse com óleo, que eu botasse a mão na cabeça, ia ser curado. Pastor, estou bom. Já acabou e tal. Mas sabe o que me tratou? A realidade. A realidade é cruel. A realidade é cruel. Você perde todo o seu romantismo. Você descobre que existe uma ordem para que você ore por todos. Mas existe uma incógnita. Alguns não serão curados. Daí você me pergunta, Aquiles, por quê? Não sei. Não sei. E quem fica dando explicação, quem fica tentando dar explicação, está sendo ou imaturo ou desonesto. Aliás, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. As maiores bobagens que eu ouço, que eu já ouvi na minha vida, são em velório, em enterro. Assim, de gente querendo trazer para a família que ficou enlutada, que já está doendo, explicação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem. Não tem. Você não sabe, você está falando de uma coisa que você não sabe, isso nos está encoberto. Gente, eu me lembro que no início do meu ministério, eu fui fazer uma visita aqui na Santa Casa. Cheguei lá, e quando eu estava saindo para fazer a visita, me disseram o seguinte, tem mais uma outra pessoa lá para visitar, e eu acabei fazendo 2 visitas. E eram 2 visitas assim, gente, olha, eu fui visitar uma criança, o pai dessa criança trabalhava com alguém da minha família, criança de 1 ano e meio, 2 anos, e fui orar por uma senhora, parente de alguém da igreja, 95 anos. Entrei no quarto, orei pelo menino,
Entrei no quarto da senhora, a senhora de fralda. Nunca me esqueço, uma situação assim, vegetativa. E a gente faz aquela oração, a família dizendo, pastor, ora para ela descansar. Ora para ela descansar, a coisa chegou, não tem mais o que fazer. Orei. Dia seguinte, a mulher teve alta, a senhora teve alta. E o menino morreu. Você não sabe, eu orei com fé pelo menino. Da mesma forma como eu orei com fé pela criança, pela senhora, perdão. A gente não sabe, a gente não tem as explicações necessárias. Mas isso não nos impede de orar. E a gente tem que parar de se culpar. Será que eu orei errado? Será que eu orei sem fé? Será que eu não deveria ter dado mais de mim? Gente, você não vai ter essas explicações. Isso só vai aumentar a sua dor. Ore, coloque nas mãos de Deus, confie no Senhor e descanse que Ele é soberano e sabe o que é melhor para cada um de nós. Você sabe que o apóstolo Paulo era o seguinte, ele pegava lenço dele, avental dele, mandava entregar e as pessoas eram curadas. Uma vez Paulo estava pregando num lugar, era num segundo andar, e Paulo não era muito bom com as palavras, não, ele era bom escrevendo. E o discurso se alongou pior, né? Não era bom com as palavras, ainda era longo. Você já ouviu aquela mensagem assim, o cara é ruim falando, mas pelo menos é curto. Você fala, bom, graças a Deus, é só um devocionalzinho. Não, é ruim e comprido. A ponto de um cara chamado Eutico estar na janela, caiu da janela e morreu no meio do culto. Atos dos Apóstolos, dormiu. Pensa numa, de vez em quando tem uns irmãos aqui que dormem também. Olha, graças a Deus eu foco em quem está acordado, porque minha vontade é falar, gente, semana que vem a gente volta aí, Deus abençoe, abraço. Tem uma turma que dorme. O pior é quando dorme aqui na frente. Daí você que gosta de dormir, vai lá para o fundo, vai lá para o fundo e dorme. Vem de Ray-Ban, sei lá, fala alguma coisa. Bom, o cara caiu, morreu. O cara morreu. Sabe o que Paulo fez? Falou, galera, aguenta aí um segundinho, eu já volto. Desceu lá, deu um abraço no defunto, o moleque levantou. E daí terminou a mensagem até o amanhecer. Será que estava animado? Bom, depois de uma ressurreição, pode ficar falando 3 dias aqui que eu te ouço. Pois é esse cara que nós estamos falando agora. Ele está escrevendo sua carta para Timóteo, sua última carta. E o capítulo 4, verso 20, da sua segunda epístola, diz o seguinte. Ele está falando, é a despedida de Paulo, quem está com ele, quem não está. Olha o que ele diz assim. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo, o que, gente? Doente em Mileto. Deixei Trófimo doente em Mileto. Existia um cara que andava com Paulo, que estava com Paulo e que ficou doente. Aí você diz, mas por que Paulo não curou o cara? Sei. O próprio apóstolo Paulo diz que ele tinha um espinho na carne, tudo leva a crer que era alguma questão com seus olhos, algum tipo de enfermidade que ele teve, que ele orou e não foi curado. Uma coisa ele teve, graça de Deus suficiente para passar por aquilo lá. Mas então você vai ver na Bíblia, gente, que nem todos serão curados, infelizmente, mas que todos devem ser alvo da nossa oração. Então que isso te esclareça nas crises que porventura você possa ter. Quarto e último lugar, e certamente esse é o mais importante de todos, porque tem a ver com a nossa vida e o nosso estilo de vida. Você não sabe quando e como Jesus voltará, mas sabe que deve estar preparado. Vamos repetir? Diga, você não sabe quando e como Jesus voltará, mas sabe
que deve estar preparado. Olha, eu falei que eu já ouvi muita bobagem em velório, é verdade, mas se tem um lugar que eu já ouvi bobagem também, é gente falando de escatologia. É gente falando da volta de Jesus. Nego marcando data, falando, não, o anticristo é isso, o anticristo é aquilo, coisas assim que, cara, você olha na Bíblia, está na cara que está encoberto. E as pessoas se degladiam. Eu fiz seminário teológico, gente, é uma coisa impressionante, porque tinha um grupo que era pré-tribulacionista. O que é o pré-tribulacionista? Jesus vai voltar e a igreja não participará da grande tribulação. Eles usam seus argumentos para isso. Daí tem um grupo pós-tribulacionista. A igreja passará pela tribulação e Jesus vai voltar. E no seminário eu descobri que tem um povo que acredita que a coisa vai acontecer no meio. Nem antes, nem depois. Quer dizer, todo mundo vai ficar mais ou menos felizinho. E daí o cara fala, não, o anticristo vai nascer na Europa. Não sei o que lá, falso profeta, não sei o que lá. Não, a besta já está entre nós. Não é fulano, é beltrano, é presidente tal, é ciclano, é tal religioso, é isso, é aquilo, é tal dia. As coisas não estão claras. Não estão claras. Você olha, reinado milenar, é uma mulher que sai do mar, tem um dragão, tem um negócio, você fala, crê em Deus Pai. Gente, imagina você, eu tentando te explicar em 1990, YouTube, Facebook, Instagram. Imagina eu tentando te explicar em 1990, digital influencer, YouTuber. Uma pessoa, ela ganha, ela está milionária, por causa dela fazer vídeo. Você diz, mas como que é isso? Aí você fala, a pessoa diz, não estou entendendo. Esses dias uma pessoa foi tentar me explicar sobre tráfego no YouTube, nas redes sociais. Eu já não entendi. E eu não me considero uma pessoa tapada, um jumento. Eu tenho mais ou menos um esclarecimento. Eu não consigo entender. Eu não consigo compreender. João viu as últimas coisas. Aí a gente diz, eu não consigo entender o Apocalipse. Seja bem-vindo ao time. Eu também estou junto nessa. Eu não sei como Jesus vai voltar. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu não sei se vou passar pela tribulação. Eu não sei se não vou passar pela tribulação. Eu não sei um monte de coisa, mas uma coisa está mais do que clara na Bíblia. Eu preciso estar preparado para a volta de Cristo. É interessante que as pessoas que se apegam a esses questionamentos, que não têm resposta, muitas vezes não se apegam a andar em santidade. Já viu isso, não? A pessoa está preocupada com aquilo que ela deve relevar, deixar de lado. Mas não, ela fica cavocando, e muitas vezes a vidona, destruída. Uma coisa é clara, Jesus Cristo vai voltar. A pessoa que eu mais conhecia, que eu conheci, que tinha mais afinidade com escatologia, escreveu inúmeros livros, deu entrevista na televisão, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, errou. Ele falou, nós somos a última geração. Botou lá a figueira de Israel, floresceu, a geração é 70 anos, então até 2018 tudo ia ter, já foi, não deu. Não deu, eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer, eu sei que vai. Apocalipse 1:7 diz, vejam, ele vem com as nuvens e todos o verão, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele, sim e amém. Ele vem. Diga comigo, diga, ele vem. Aleluia, ele vem. Como aqueles, que jeito, que forma, não sei. Mas não tem uma data, mas você não acha? Não sei. Mas você não acha que agora esse negócio de Covid? Não sei. Teve gente que falou, Torre Gêmeas, Jesus está voltando. Teve gente que falou, não, ano 2000. Até falou, 1000 passarás, 2000 não passarás. Falaram que isso estava na Bíblia.
1000 passarás, 2000 não chegarás. A pessoa, ela confunde Bíblia com Nostradamus, ela fala salada. Cara, eu não sei. E deixa eu falar uma coisa, não tem problema não saber. Quando você não souber de uma coisa, deixa eu dar uma dica para você. Não fala. Fica quieto, porque senão você faz papel de tonto. Você fica falando e falando. Você já percebeu que as pessoas que menos sabem são as que mais falam, e falam com mais convicção? Fala, meu Deus do céu. Fala, não, faz planilha e tudo. Olha o que Mateus 24, 36 vai dizer. Esse versículo seria para mim suficiente sobre o assunto. Para essa turma não é. Mas a respeito daquele dia e hora, o que está escrito aí, gente? Será que é difícil entender o que significa a palavra ninguém ou não? Ninguém sabe, nem os anjos dos céus. Daí tem gente que diz o seguinte, não, um anjo revelou ao profeta Tem igrejas, seitas que já falaram isso. Um anjo apareceu para líder da igreja. Nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Está claro o dia que Jesus vai voltar? Não. Mas uma coisa está clara. Você vai olhar Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Você vai encontrar ali a necessidade da igreja estar o quê? Vigilante, preparada, pronta, na expectativa, com azeite, na sua lamparina, fervorosa, porque está aguardando o noivo que vai aparecer. Aleluia. Eu sei a hora? Não sei, mas eu sei que eu tenho que estar pronto e vigilante. Eu termino lendo Amós, capítulo 4, verso 12, vou pedir para o pessoal chegar. Amós, capítulo 4, verso 12, a parte B do versículo, diz o seguinte: prepare-se para encontrar seu Deus. Prepare-se para encontrar seu Deus. Então, em vez de você ficar aí questionando quando Jesus vai voltar, se Jesus não vai voltar, se o capeta é o presidente da China, cara, o falso profeta não sei quem, tem gente que falava, esse Obama não sei não, os presidentes dos Estados Unidos é tudo. Ó, em vez de você ficar aí nessa ladainha, faz o seguinte, ande em santidade. Cultive um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Deseje a volta de Cristo. Porque a gente não sabe quando isso e como vai acontecer. Mas a gente sabe que vai acontecer.